Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu me chamo Marciano Xavier, vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar, tá certo? Eu sou advogado criminalista, atuo nessa área militar, criminal militar, tá certo? Tanto na Justiça Estadual, Justiça Estadual Militar, né? Que engloba a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, quanto na Justiça Militar da União, que engloba aí o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá certo? Eu fui também sargento do Exército por aproximadamente 6 anos, então conheço bem essa área militar, então nós vamos trabalhar essa disciplina que é extremamente interessante para você, que vai seguir uma carreira militar, seja na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar, né? Oficial ou a carreira de praça. E também para você que vai fazer concurso que exija esse conteúdo, essa disciplina, tais como Defensoria Pública da União, Ministério Público da União, no qual eu também fui servidor por 7 anos. O Ministério Público da União cobra o direito penal militar, porque tem um ramo do Ministério Público da União, que é o Ministério Público Militar. E outros concursos para defensor público, né, para promotor de justiça em alguns estados e dentre outros, tá certo? Nossa aula será dividida em várias aulas, porque você terá um curso completo de Direito Penal Militar e de Direito Processual Penal Militar. Professor, eu nunca estudei a matéria de Direito, eu não sou formado em Direito, não tem problema, porque nós usaremos aqui uma linguagem que você vai entender. E para a prova disso, você estuda aqui, depois você vai fazer os exercícios e vai verificar, né? Busque exercício aí no Google e vai verificar que você está assimilando o conteúdo. Então não fique preocupado, porque se você não é da área jurídica. Ah, professor, eu sou da área jurídica. Se você é da área jurídica, você é bacharel em Direito, você já é advogado ou até mesmo servidor público de alguma área ligada à área jurídica, você bem sabe que essa matéria de Direito Penal Militar é pouca explorada na faculdade. Então também aqui você terá um curso para auxiliar você a galgar o seu concurso preferido, o seu concurso almejado, tá bom? Muito bem. Nesta primeira aula nós estudaremos, né, a aplicação da lei penal. Este tema, a aplicação da lei penal, ele vai do artigo 1º ao artigo 28. Nesta primeira parte, nós estudaremos até o artigo 8º, batendo artigo por artigo, falando dos princípios e como pode cair em concurso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Código Penal Militar. Nós temos o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Simples, eu não sou militar, tá certo? Eu pratico um furto, eu subtraio, por exemplo, a sua carteira. Eu serei processado pelo Código Penal Militar? Eu pratiquei um crime militar, eu estou lá no bar e furtei a sua carteira. Não, eu não pratiquei um crime militar, tá certo? Eu pratiquei um furto comum, um crime fora do Código Penal Militar, vamos chamar de crime comum. Agora imagine que você que está me assistindo, você é um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro. E eu sou o soldado, o Marciano é o soldado. Você diz, Marciano, vai fazer tal coisa, paga uma missão para mim. E eu não cumpro a missão, tá certo? Eu pratiquei um crime militar. Subordinado seu, porque não cumpri uma ordem determinada, vou ser processado pelo Código Penal Militar, tá certo? O Código Penal Militar é o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, tá certo? Ainda ali no período da ditadura, não é mesmo? Muito bem. É este Código Penal Militar que nós estudaremos. E estudaremos também o Código de Processo Penal Militar numa outra oportunidade. Tá bom? Muito bem. Este Código Penal, este Decreto-Lei, trata dos crimes militares. Crimes militares, nós estudaremos lá no artigo 9º, são aqueles praticados por integrante de alguma força militar,
tá certo? Ou contra uma instituição militar. Por exemplo, eu não sou militar, eu sou advogado, tá certo? Só que eu furto o seu fuzil, eu furto a sua pistola, você está em serviço, eu pratiquei um crime militar, mesmo sendo um civil. Imagine que você é um soldado do exército e eu furto o seu fuzil. Eu pratiquei um crime militar. Ah, mas você não é militar, não tem problema. Mas eu atentei contra um bem de uma instituição militar. Claro que isso nós estudaremos especificamente no artigo 9º, tá, do Código Penal Militar, que trata dos crimes militares. Mas só para você, nesta nossa introdução, o decreto 1001 é o Código Penal Militar, que a partir deste momento eu passo a chamá-lo de CPM. Quando você ouvir falar CPM, Código Penal Militar, tá certo? E quando fala CP comum, é o Código Penal Comum, tá? Que é aplicado ao civil ou aos crimes que não atentam contra a instituição militar. Muito bem. Iniciando no nosso artigo 1º, o Código Penal Militar, né, lá de 1969, ele traz, inclusive, a ementa, o nome dado ao artigo 1º, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E diz o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos entender isso aqui? O princípio da legalidade quer dizer o seguinte, pessoal, que para que uma conduta é algo praticado por um ser humano, evidentemente, né? Para que uma conduta seja sancionada, seja considerada crime, é necessária uma lei definindo aquela conduta como crime. Porque não fica na discricionariedade do comandante, não fica na discricionariedade do juiz dizer se uma conduta, se determinada conduta caracteriza crime ou não. Ele pode até analisar se aquela conduta se encaixa em um dos crimes previstos em lei. Não é o seu comandante que vai dizer se a sua conduta, ele vai ditar os crimes. Não, os crimes já estão previstos em lei. Por exemplo, quando você me mandou, ô Marciano, soldado Marciano, faça tal coisa. Eu quero ver quem que vai fazer quem que vai obrigar eu a fazer. Eu pratiquei um crime militar. Isso porque você quer? Porque você, meu superior, quer? Não. Porque está previsto em lei. E qual é a lei? É o Decreto-Lei 1001 de 69. Não há crime sem lei anterior que o defina. Para que uma conduta seja crime, é necessário ter uma lei. Porque se não tiver lei, a conduta é atípica. O que é atípica? É quando uma conduta não caracteriza crime. Entendeu? Quando pode até ser imoral, pode até ser repugnante, pode até ser uma infração disciplinar. Você chegou atrasado para a parada, não é isso? Você foi escalado para o serviço, chegou atrasado. Não foi abandono de posto, não foi nada, só chegou atrasado. O oficial de dia que está rendendo, que está ali, né, fazendo ali a preleção e tudo mais, verifica a sua falta. Você chegou atrasado, melhor dizendo. Isso é uma infração disciplinar. Você pode ser punido com advertência, repreensão, detenção ou prisão. Na seara administrativa. No crime, para dizer, porque você chegou atrasado é crime, você vai dizer, onde que está previsto que chegar atrasado é crime? Está previsto que se eu abandonar o posto é crime, mas eu não tinha assumido o posto. Onde está previsto que só o fato de eu chegar 5 minutos atrasado é crime, especificamente, só por isso? Você está dizendo o seguinte, não há previsão legal de que esta minha conduta, qual seja, chegar atrasado, caracteriza crime. Sim, professor, mas tem essa previsão legal. Se tiver, então é crime. Por quê? Para que algo seja crime, tem que ter uma lei dizendo que é crime. Por exemplo, por que ofender
o seu superior, ofender a integridade física do seu colega em serviço é crime, porque está previsto no Código Penal Militar. E esta lei tem que ser anterior ao fato. Imagine você que até hoje não tem previsão legal para crime se chegar, o simples fato de chegar atrasado. Muito bem. Mas a partir de amanhã saiu uma lei dizendo que isto é crime. Esta conduta sua, Marciano, de ter chegado atrasado hoje, pode ser processada futuramente porque saiu uma lei no dia seguinte? Não. Porque a lei tem que ser anterior. É isso aqui, ó. O fato, para caracterizar crime, tem que ter uma lei anterior dizendo que esse fato é crime. E isto é o princípio da legalidade e também chamado de princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Princípio da legalidade. Todo crime tem que estar previsto em lei. Princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior ao fato, porque se a lei foi posterior, esta lei não pode voltar, esta lei não pode retroagir, porque os senhores sabem que lei penal, diz a Constituição Federal, não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, pelo artigo 1º, que acaba englobando dois princípios, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Para que um fato constitua crime militar, esta conduta, este fato tem que estar previsto em lei. Primeira observação. Segunda observação, a lei tem que ser anterior ao fato. Senão, não há crime, tá certo? Muito bem. E aí termina o artigo dizendo o seguinte, senhores. Nem pena sem prévia cominação legal. Sim, porque olha só, pessoal, um crime, você tem o preceito primário, e você tem o preceito secundário. O que é isso, professor? O preceito primário vem cuidar da conduta, ofender a integridade física dele, né? Lesionar, subtrair para si ou para outrem, tá certo? Deixar de comparecer, deixar de apresentar quando convocado, entendeu? O preceito primário define, descreve a conduta, inicia com um verbo. O preceito secundário vem tratar da pena. Tá certo? Subtrair para si coisa alheia móvel. Conduta, pena de tanto a tantos anos de reclusão ou detenção a determinado crime. De reclusão, por exemplo. O preceito secundário cuida da pena, o preceito primário cuida de definir a conduta. Muito bem. Quando diz não há crime sem lei anterior que o defina, está dizendo, o preceito primário tem que estar previsto em lei. E aí completa dizendo, não só o preceito primário, o preceito secundário, ou seja, a pena só pode ser aplicada se também estiver previsto em lei, ou seja, prévia cominação legal. Não há crime sem uma lei antes do fato. E não há pena se não tiver uma lei impondo aquela pena. Isso que fala, sem prévia cominação legal. Cominar, anota essa palavra, cominar significa prever, significa previsão. Eu dou aula em segunda fase também, e muitos alunos, eles confundem cominar com aplicar. Cuidado. Sobre o direito penal, indica a alternativa correta. Letra A. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia aplicação legal. Falso. Não é aplicação legal, é cominação legal. Cominar significa prever. Cominar significa previsão. Previsão, quem faz previsão de pena é o legislador, é a lei. Que aplicar, que o pessoal confunde muito, aplicar
é quando o juiz fixa na sentença, fixa a pena. Então o juiz aplicou a pena prevista em lei. Para o juiz aplicar uma pena, ele não cria da cabeça dele. Esta pena ele pega do Código Penal Militar. Esta pena ele verifica se lá no Código Penal Militar, para aquela conduta, qual é a sanção de tanto a tanto, de detenção, de reclusão, etc. É isso que quer dizer, senhores e senhoras, esse artigo 1º, que trata do princípio da legalidade e também está dentro desse princípio, o princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior e a pena tem que estar prevista também na lei. Professor, para fechar, se não tiver lei, mas a sociedade repugna aquela conduta, isto caracteriza crime? Não, porque se a sociedade repugna, ela está no seu costume. Por exemplo, não é costume, né, manter relação sexual pai e filha, por exemplo, a relação incestuosa. Não é. Isso é repugnante. Agora, tem previsão na lei de que isto por si só é crime? Não, a menos que seja um estupro, aí tem previsão legal. Mas se for relação consentida, a relação incestuosa, não há crime. Por quê? Porque não tem lei especificamente. Quando se fala lei, estamos falando daquela proveniente do Congresso Nacional. Cuidado, pessoal. Cuidado, ó. Não há crime sem norma que o defina falso. Sobre a aplicação da lei penal militar, indica a alternativa correta. Letra A. Não há crime sem norma que o defina. Norma não, porque norma pode ser uma portaria, pode ser um decreto, simplesmente um decreto presidencial, pode ser uma medida provisória. Não é isso? E para o direito penal, seja ele direito penal militar ou direito penal comum, lei que cria crime é aquela aprovada pelo Congresso Nacional, ou então aquela recepcionada pela Constituição Federal, que é o caso do Decreto-Lei 1001 do nosso CPM. O nosso CPM, ele foi recepcionado. Apesar de ser um decreto-lei, mas ele foi recebido pela Constituição Federal de 88 como se lei fosse. Lei, no seu estrito senso, como se fosse proveniente do Congresso Nacional. Hoje, para reformar o Código Penal Militar, hoje, pode ser através de um decreto presidencial, nem pensar. Pode ser através de uma medida provisória, nem pensar. Tem que ser através de lei, né, Congresso Nacional, participação das duas casas legislativas, Câmara e Senado, e com a sanção do presidente da República, tá certo? Então nós fechamos aqui, né, esse primeiro artigo, dizendo para você que para que um crime, para que uma conduta seja considerada crime e tenha uma previsão, uma sanção penal, uma pena, tem que ter lei anterior à conduta, porque se a lei for posterior, negativo, tá certo? Lei supressiva de incriminação. Lei supressiva de incriminação. Lei que deixa de considerar uma conduta como crime. Até ontem era crime determinada conduta. Hoje saiu uma lei, entrou em vigor uma lei que revoga aquela conduta, que revoga o artigo que considerava crime. Olha o que diz, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Acha que isso não cai, pessoal? Olha só. Isso é a famosa abolitio criminis. Abolir um crime. Abolitio criminis. Tá? Se uma conduta hoje é considerada como crime, daqui 5, 10 dias, um mês, sai uma lei revogando aquele artigo. Por exemplo, imagine que sai uma lei hoje, sai uma lei
dizendo que, desrespeitar superior hierárquico não é crime. Foi revogado o artigo do Código Penal sobre o desrespeito a superior hierárquico. Opa! O que acontece com aqueles processos que estão em andamento? O que acontece com aquele sujeito que está cumprindo pena porque foi condenado por desrespeito ao seu superior? Acontece isso aqui, ninguém pode ser punido, porque se a lei posterior desconsiderou aquela conduta como crime, ela passou a ser lícita. E se ela passou a ser lícita, aquela lei, ela retroage para apagar os crimes anteriores. E olha que interessante, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, deixa de considerar crime. Pega o exemplo. Até ontem, imagina como exemplo, desrespeitar superior era crime. Hoje saiu uma lei dizendo que não, isso não é mais crime. Revogou o artigo do Código Penal. O que acontece? Todos que praticaram fato antes desta lei estão livres, porque ninguém pode ser punido. Mas e aquele caso em que já teve o processo, já teve sentença, não tem mais nem jeito de recorrer, ficou irrecorrível. Irrecorrível é quando a sentença não admite mais, muito bem, recurso. E neste caso o processo já seguiu, o sujeito já está cumprindo pena. Para de cumprir, acabou. Olha aqui, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Cessando, extinguindo, parando, em virtude dela, ou seja, da lei, a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível. Ou seja, ainda que o caso já tenha transitado em julgado, ainda que o réu tenha perdido todos os recursos, a nova lei que vai beneficiá-lo, porque acabou com o crime, porque a lei posterior deixou de considerar como crime, o sujeito, o réu, a sentença, ela é desconstituída, ela perde a sua força, ela perde a sua vigência, tá certo? Porque olha só, a própria vigência, cessa a própria vigência, mesmo da sentença que não caiba mais recurso. Agora, cuidado, hein? Salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Vou explicar isso aqui para você da seguinte forma, pessoal. O sujeito tem uma condenação. O sujeito tem uma condena. Uma condenação, ela tem os efeitos penais. E ela tem os efeitos civis. Uma condenação, ela gera efeitos penais e efeitos civis. Efeitos penais, por exemplo, cumprir a pena. Ele vai cumprir a pena. Vai para o presídio, vai para o quartel, vai cumprir a pena. Chamado efeito primário. Tem ainda efeito penal. Durante um tempo, ele é considerado reincidente. É um efeito penal. Efeitos penais. O que é efeito civil? O efeito civis, por exemplo, indenizar a vítima, reparar o dano. Reparar o dano. Vai me desculpando aí pela letra, que eu sei que é muito feia, mas vou fazer o quê? Reparar o dano é um efeito civil. Imagine que eu sou policial militar, em serviço, tá certo? Porque eu estava numa blitz. Você está passando com o seu carro e tem um notebook ali atrás. E eu estou em serviço. Eu peço para você abrir o porta-malas. E eu pego o seu notebook, eu subtraio o seu notebook. Eu pratiquei um crime militar. Por quê? Porque eu estava em serviço. Mesmo que você seja uma vítima civil. Mas eu pratiquei um crime militar porque eu estava em serviço. Muito bem. Fui condenado a cumprir pena de 2 anos. Aqui, efeito penal. Tá certo? Durante esse cumprimento de pena, tá certo? Eu estou
submetida a um efeito penal da condenação. Mesmo que depois que eu cumprir a pena, eu ainda tenho que ficar um período aí de 5 anos. Porque nesse período, se eu praticar um novo crime, eu sou reincidente. A reincidência é um efeito da pena. É um efeito da condenação. É um efeito penal. Só que é o seguinte, o juiz também me obrigou a pagar você o notebook. Eu teve que restituir o valor do notebook. Esta restituição é o efeito civil. Efeito civil, então, está mais ligado com reparação do dano, reparação patrimonial e tudo mais. O efeito penal está ligado com a pena, ou com o principal ou com o seu acessório. Tá certo? Muito bem. Olha aqui que diz o artigo 2º. Quando uma lei posterior deixa de considerar um fato como crime, olha o que acontece, ó. Isto cai, ou seja, cessa os efeitos penais. Quem está cumprindo pena, para de cumprir. Quem já cumpriu pena, mas ainda está no período da reincidência, deixa de ter esse efeito. Ou seja, se ele praticar um novo crime, ele é primário. Porque a lei posterior que disse, por exemplo, imagina que eu furtei seu notebook e eu já até cumpri pena. Aliás, eu e um outro policial furtamos o seu notebook. Eu comecei a cumprir a pena primeiro, por circunstância, porque eu não recorri, ele recorreu. Eu comecei a cumprir a pena primeiro. Terminei de cumprir a pena, só que eu ainda estou no período da reincidência. Esse meu colega ainda está cumprindo pena. Olha só, surgiu uma lei nova dizendo que agora subtrair naquelas condições não é mais crime. Pronto, acaba isso aqui, porque a condenação perde vigência, os seus efeitos também. Eu, que já cumpri pena, estou aqui, ó, no período de residência. Estou livre. Opa, voltei a ser primário. O meu colega que está cumprindo pena, ele falou, opa, parei de cumprir a pena, porque acabou. E aí o meu advogado fala assim, e tem mais uma. Você não vai precisar, vocês não vão nem precisar apagar o notebook. Negativo, porque a lei posterior que acaba com o crime não acaba com os efeitos civis. Mesmo que reincidiu, mesmo que desconstituiu os efeitos penais, continua vigorando os efeitos civis. Nós furtamos o notebook, a lei veio e falou, não é mais crime. Só que continua a minha obrigação de pagar o seu notebook. Quanto aos efeitos criminais, estou livre, estamos livres. Quanto aos efeitos civis, não. É isso que quer dizer aquela parte final, entendeu? Voltamos lá para você ver. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, acabando, em virtude dela, a própria vigência de sentença condenatória e irrecorrível, sentença que já tenha transitado em julgado. Salvo, exceto, a não ser, salvo, quanto aos efeitos de natureza civil. É isso que os caras vão cobrar de você no concurso. Ele lança uma questão lá sobre a abolitio criminis, que é a lei supressiva, é a mesma coisa de abolício, né? Porque aboliu o crime, e pergunta para você se essa lei também extingue o dever de reparar o dano. Você vai dizer não, negativo, porque o efeito civil não é desconstituído. O efeito civil não perde quando a lei nova deixa de considerar um fato como crime. Você continua obrigado a reparar o dano. Você que destruiu o veículo, né, de fulano de tal em serviço, e você praticou um crime militar, e esse crime de dano, depois veio uma lei dizendo que não é mais crime, você está livre do crime. Você está livre dos efeitos penais, mas não dos efeitos civis. Vai ter que pagar o carro do sujeito. Entendeu, pessoal? Então, cuidado, ó, porque vem assim na prova. Sobre a lei penal militar indica a alternativa correta. Letra C.
Coloca certinho aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória e recorrível, inclusive quantos efeitos de natureza civil. Falso. Não é inclusive, é salvo, ou seja, fora os efeitos civis, que aí a lei posterior não tem força de desconstituir. Tá certo? Retroatividade. Aí você que é formado em direito, ou você que já estudou direito penal para concurso, você, Marciano, na verdade, o direito penal militar, ele segue um paralelo. Ele é mais ou menos, ele segue paralelamente ao Código Penal Comum, ao direito penal comum, não é isso? É, porque olha aqui, ó. Retroatividade de lei mais benigna. Benigna é algo melhor, é algo bom. Benigno vem de bem, vem de bom, não é isso? Retroatividade, vamos usar o pleonasmo vicioso, é voltar. Pleonasmo vicioso vai dizer voltar para trás. Então vamos dizer esse pleonasmo vicioso para ficar cravado para nós. Voltar para trás, como se tivesse como voltar para frente. Mas olha só, retroatividade, a lei jorrando o seu efeito para trás, ó. Tá certo? Retroatividade de lei mais benigna. Parágrafo 1º. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Sabe o que quer dizer isso aí, pessoal? Simples. Tá? Isso aqui, ó. Imagina os senhores que determinado fato foi praticado em, coloca aí, 2012. Tá certo? Senhores, veja bem, um fato não acontece hoje e hoje mesmo já resolve o processo. Tem processo que se alonga no tempo, não é isso? Não é assim, acontece um fato de manhã, instaura inquérito policial meio-dia, à noite já está processado, à madrugada já transitou em julgado. Não, você tem o prazo do inquérito, tem toda uma situação, tem todo um trâmite processual que vai alongar o processo no tempo. Muito bem, um fato de 2012. Tá? Em 2013, surgiu uma lei. Imagine que este fato previa como crime, a lei previa como crime, uma pena que vai de 3 a 6 anos de reclusão. Beleza. Tá? Em 2013, surgiu uma NL, uma nova lei, tratando o mesmo assunto, só que agora esta lei fala, não, a pena vai de 1 a 3. Opa, para aí. Só que o processo do sujeito não terminou, está em andamento. Ó. Quando chegou em 2015, o juiz vai sentenciar, tá certo? O juiz vai sentenciar. Aí pergunta, o juiz fica uma dúvida, e agora, hein? Caramba, quando aconteceu o fato, a lei da época previa uma pena de 3 a 6. Só que eu estou em 2015 e em 2013 surgiu uma nova lei mudando aquela pena, ou seja, trazendo uma pena menor. Se é menor, a lei é benéfica, ela é benigna. Aí o juiz fica naquela dúvida, e agora, qual que eu vou aplicar? A lei do dia do fato ou a lei nova? E por que o juiz fica em dúvida? Porque como é que eu vou fazer? Essa lei vai voltar, vai retroagir lá, sendo que em 2013, em 2012 era uma outra lei. Essa lei, teoricamente, de 2013, tem que chegar só se daqui para cá. Como é que ela vai voltar? É isso que diz o artigo. Quando a lei nova favorecer ao réu, ela retroage, ela volta. Tá? Porque é mais benéfica. Este é um caso, porque olha só, a pena mínima 3, aqui pena mínima 1 na nova lei. A pena máxima 6, a pena máxima 3. Se o sujeito for condenado em 2015, a pena máxima, se o juiz pegar a lei velha, fica em 6 anos. Se o juiz pegar a lei nova, fica em 3. Como é o mesmo fato,
só é tratado de forma diferente, diz que retroage para beneficiar. Chama-se retroatividade da lei penal. Ela retroage? Sim, tá certo? Ok? Então volta ali para você ver. Professor, e se a sentença já terminou? Digo, o processo já terminou, o sujeito até cumprindo pena. Mesmo que já tenha terminado o processo, mesmo que já tenha sentença transitada em julgado, aquela sentença que não cabe mais recurso. Eu fui condenado, meu advogado recorreu, perdeu todos os recursos. Veio uma lei dizendo que não, aquele crime que era de 10 a 20 anos, agora é de 5 a 12. Opa! Então eu vou ser beneficiado, mesmo que já esteja na fase da execução da pena, mesmo que já esteja transitado em julgado, tá certo? Professor, e se ele já cumpriu a pena? Bom, se ele já cumpriu a pena, aí não tem jeito, né, senhores? Porque a lei vai retroagir para beneficiá-lo. Se ele já cumpriu integralmente a pena, aí não tem jeito de aproveitá-lo, a menos que seja aquela situação de que a lei extinguiu o crime, porque se a lei extinguiu o crime, chama-se abolício ou lei supressiva, aí sim, aí apaga todos os efeitos. Então veja bem, senhores, a lei posterior, que de qualquer outro modo favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória e recorrível. Se você fosse examinador, você ia escrever assim, ó, indica a alternativa correta. Lei posterior, que de qualquer forma beneficiar o réu, retroagirá, vírgula, salvo se já ter sentença irrecorrível. Falso ou verdadeiro? Falso, porque ó, mesmo se, porque olha só, ainda significa mesmo que tenha sentença condenatória irrecorrível, ou seja, ainda que não caiba mais recurso, o réu vai ser beneficiado. Qual a diferença, professor, da retroatividade de lei mais benigna e essa aqui, lei supressiva? Na lei supressiva, a nova lei acaba com o crime. Acabou? Zera tudo, salvo os efeitos civis. Zera tudo, salvo os efeitos civis. Ela acabou com o crime. Já neste parágrafo, a nova lei não acabou com o crime. Ela só trouxe um benefício, ou diminuiu a pena, ou afastou uma qualificadora, ou extinguiu uma causa de aumento. Ela traz um benefício, por isso que fala benigna. Ela não suprimiu, ela não extinguiu, ela só alterou. E alterou para melhorar. Aí ela retroage, evidentemente, para beneficiar o réu, porque assim também está na Constituição Federal, lei penal. Retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá certo? Apuração da maior benignidade. Apuração da maior benignidade. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Olha que interessante. Tá? Pega o mesmo exemplo que eu te dei. Você tem um fato que ocorreu em 2012. Em 2013, surgiu uma nova lei. Então, você tem uma lei X e você tem uma lei Y. Agora veio o juiz em 2015, né? Ou 2016 ou 2017, não interessa, e vai dar uma sentença. Diz agora como é que você faz para verificar qual é melhor. Olha que interessante. Pessoal, imagine que esta lei de 2012, a lei X, ela tem uma parte boa e uma parte ruim. E esta aqui também tem parte boa e parte ruim. Teve gente que fazia assim, ó. Pensava assim, ainda tem gente que pensa assim, não, para aí. Ó. Quando existirem duas leis, uma anterior e outra posterior, pega o seguinte, pega a parte boa desta e pega a parte boa desta e junta tudo. Pega a parte boa desta e a parte boa desta.
Entendeu? O Código Penal Militar falou negativo, não pode fazer essa junção. Ou você pega a velha, ou fique com a velha por ela ser mais benéfica, ou fica com a nova. Não pode pegar uma parte da lei velha e uma parte da lei nova e fazer a junção. Não. Para verificar qual das duas é mais benigna, analisa separadamente. A sua prova vai dizer, analisa-se conjuntamente. Analisa na sua... ambas e pega parte de uma e parte de outra. Negativa. Analisa separadamente. Para aí, o juiz vai dizer, vem cá. Qual a lei é mais favorável para ele? Não interessa a parte, apenas em parte. Ele pega a integralidade. Ou fica com essa, juiz, por ser melhor, ou fica com esta por ser melhor. Você não pode pegar uma parte desta e uma parte desta. Negativo. Tem que analisar separadamente. É isso, tá? Volta aqui para você ver. Como é que se apura a maior benignidade? Qual a lei é melhor? Vem o parágrafo 2º e diz, ó, para se reconhecer qual a mais favorável, se a lei velha ou a lei nova, a lei posterior e anterior devem ser consideradas conjuntamente. Falso. Separadamente. Devem ser considerados conjuntamente. Deve ser considerada ambas. Não, separadamente. Cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Tá certo? Cuidado. Separadamente. Medidas de segurança. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente ao tempo da execução. Olha que interessante, pessoal. Quando você fala, vamos entender isso aqui, olha só, sanção penal. Sanção penal. Tá? Uma sanção penal, ela poderá ser pena ou medida de segurança. Pena aplica-se aos imputáveis. Quem são imputáveis? Você já sabe. São aqueles que adquiriram a maioridade. 18 anos para frente é imputável. Tá certo? Em tese, a menos que o sujeito seja deficiente mental, devidamente comprovado com perícia. Por exemplo, o sujeito tem 25 anos. Em tese, ele é imputável, mas comprovou que ele tem problemas mentais, não consegue entender o que faz, o caráter ilícito do fato. Então, ele deixa de ser imputável para ser inimputável. Quem sofre uma sanção penal na espécie de pena são os imputáveis. Quem sofre uma medida de segurança são os inimputáveis. Por exemplo, o deficiente mental. Ele vai ser internado em hospital de tratamento, tá certo? Ele vai ser, ou vai submeter, o Código Penal Militar, por exemplo, nós veremos isso, que dentre as medidas de segurança, nós temos as detentivas e não detentivas. As detentivas, por exemplo, o sujeito pode ficar internado, tá? Em um hospital específico, tá? Manicômio, né? Manicômio judiciário. Ou ele pode, por exemplo, é uma medida de segurança, o juiz retirar a licença dele para dirigir veículo. É uma medida de segurança determinar que ele não frequente determinados lugares. Muito bem. Medida de segurança é para os inimputáveis. Muito bem. Tá certo? Feito isso, você já sabe o que é medida de segurança. No que tange a medida de segurança, numa lei penal posterior, né, numa sucessão de lei, porque olha só, nós temos 2010, vamos lá,
2011. Nós temos 2015, né? E vai embora. Aqui tinha a lei X, depois veio lei Y, depois veio lei Z, e assim sucessivamente. E veio mudando a medida de segurança. Aqui foi praticado o fato, aqui foi dada a sentença, e aqui está cumprindo, está executando a medida de segurança. Cada momento com lei diferente. Em 2010 era lei X, quando ele praticou o fato, quando subtraiu seu computador. Em 2011, quando saiu a sentença, e eu já era considerado inimputável. Eu já estava na lei Y. Meu advogado recorreu, piriri parará. Só em 2015 que eu comecei a cumprir a pena. Eu estou na execução. Guarda esse momento para você ver. Olha o que diz o Código Penal Militar quando se trata de medida de segurança. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Então não interessa aquela lei de 2010. Interessa a lei no dia da sentença, mesmo que seja mais grave, porque aí é medida de segurança. E continua, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Olha aqui, ó. Em 2010, tinha uma lei X. Em 2011, tinha uma lei Y. Em 2015, tem uma lei Z. Em 2010 foi quando eu pratiquei o furto, pratiquei o fato. Em 2011 o juiz me sentenciou. E aqui eu comecei a executar a pena. São leis diversas. Qual que vai valer? Esta lei Z ou quando pratiquei, ou a data da sentença. Veja bem, as medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença. Se não tivesse isso aqui, ó, então ia valer esta e não essa. Qual que o juiz ia aplicar? Esta aqui. Ah, mas é prejudicial ao réu. Não interessa. Vale esta aqui porque é medida de segurança. Não estamos falando de pena. Se fosse pena, aplica-se a melhor, a mais benigna. Como é medida de segurança, não segue aquela regra da mais benigna. Pode ser até mais maligna, a lei pior. Tá certo? Por quê? Porque a medida de segurança não é uma pena. A medida de segurança ela tem dois objetivos. Ela visa proteger a sociedade, evitando que o sujeito volte a praticar o ato, e também visa recuperar o sujeito. Por isso que ela não tem essa situação de, não pode retroagir, porque é pior. Não, pode sim. E vai mais ainda. Se na época da execução a lei for diferente, prevalece o da sentença, do fato da execução, da execução. Prevalecendo, entretanto, se diversa. Diversa, ó, X, Y, Z. A lei vigente é o tempo da execução. É só você guardar isso aí. Cuidado. Quando se trata de medida de segurança, quando as leis forem diversas, aplica-se a lei vigente ao tempo da sentença, mesmo que haja outra lei ao tempo da execução. Falso. Aplica-se a lei vigente ao tempo da execução. Se não tiver ainda execução, ou se a lei da execução for a mesma da sentença, evidentemente, aplica-se a lei da sentença. Tem uma lei diversa lá no tempo da execução. Aplica-se a lei que vigora ou que tem vigência ao tempo da execução. Tá bom? Lei excepcional ou lei temporária. Lei excepcional ou lei temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Primeira coisa, você tem que saber a diferença entre excepcional ou temporária. Vamos lá?
Pessoal, quando se fala lei excepcional e quando se fala em lei temporária, porque o artigo diz: a lei excepcional ou temporária aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência, ainda que cessadas a sua duração. Muito bem. O que é lei excepcional? Senhores, é aquela lei, né, que cria crimes. Nós estamos estudando direito penal, militar. É a lei que cria crimes para uma ocasião de perturbação. Por exemplo, tempo de guerra. Tempo de guerra é uma situação normal ou excepcional? Excepcional. A lei excepcional, ela vai durar enquanto tiver a situação de exceção. Você não consegue, quando inicia a lei, prever que ela vai durar só 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Quanto tempo demora a guerra? Você não consegue. Instaurou a guerra, você não consegue definir o tempo certo. Enquanto tiver esse período excepcional, guerra, calamidade pública, estado de sítio, estado de defesa, é situação anormal, que sai fora da normalidade. Enquanto tiver isso, a lei que criou o crime para aquele período é chamada de lei excepcional. Eu diria o seguinte, então: lei excepcional é aquela que cria crimes para uma situação de exceção. Calamidade pública, por exemplo, guerra, estado de sítio, estado de defesa. Tá certo? A sua duração fica condicionada a situação excepcional. Acabou aquela situação, a lei acabou. A lei morreu. A lei perdeu a sua vigência. A lei cessou. Muito bem. Já a lei temporária é aquela que nasce com prazo certo de início, mas também já nasce pré-determinado. Por exemplo, nós tivemos uma em 2014, Lei Geral da Copa. Imagina você, fosse vender uma camiseta sem autorização da FIFA, uma camiseta oficial de algum time para você ver, cometia crime. Vai vender lá nas imediações ou ali do estádio, né? Coloca um barzinho por ali e vai vender determinados produtos listados lá pela FIFA. Crime. Mas só que já nasceu com o período certo. Salvo o melhor juízo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, salvo o melhor juízo. Ou seja, na lei temporária, a vigência, que é o prazo de validade, já é definido desde a criação da lei. Na lei excepcional não consegue determinar o prazo de validade, o prazo de vigência, porque enquanto perdurar a situação de exceção, enquanto perdurar a situação da normalidade. Isso é lei excepcional e temporária. Eu diria então, resumindo, que lei temporária é aquela que foi editada para validade em tempo determinado, cujo prazo de início é pré-determinado e também o prazo fim. Lei excepcional é aquela que é editada para determinada situação. Pega como exemplo guerra, situação de guerra, em tempo de guerra. Enquanto perdurar a guerra, nós estamos numa lei excepcional. Muito bem. Olha que interessante. Mas então veja bem. Você falou aquela hora, Marcelo, que um processo não é assim, né? Acontece o fato hoje, amanhã já termina o processo. Negativo, tem todo um período, ele se alonga no tempo. Não é? É, muito bem. Então veja bem. Imagine uma lei temporária que vigorou de 1º de 1 de 2014 a 31 de 12 de 2014. Imagine você. O sujeito praticou um crime e a sentença só foi sair em 2015. Só que não tinha mais não estava mais em vigor. E para aí, ó, se não estava mais em vigor,
A sentença que vai sair só em 2015, porque o processo aconteceu lá meados de 2014, só que o processo foi demorando, o juiz só no final de 2015 que foi sentenciar. Como é que fica? O juiz vai dizer assim, não, como a lei deixou de existir, seja porque foi excepcional, ou seja porque foi temporária, pegamos o exemplo da temporária, como deixou de existir, deixo de condenar o sujeito. Negativo. Ainda que terminada a sua vigência, ainda que terminada a situação de exceção, a lei continua aplicável para aqueles casos que ocorreram durante o período excepcional ou durante o prazo da temporária. É isso, senhores. Tá certo? Veja lá o artigo para você ver. A lei excepcional, você já sabe o que é, ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Cessadas as circunstâncias que a determinaram está ligado com excepcional. Embora decorrido o período de sua duração, está ligado à lei temporária. Então vamos, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Muito cuidado com o concurso, porque senão vai dizer o seguinte: sobre a lei penal militar, indique a alternativa correta. Letra A. O fato, a lei temporária ou excepcional deixa de ser aplicada ao fato se a sentença ocorrer, se a sentença for prolatada após o período excepcional ou período de duração. Falso ou verdadeiro? Falso, tá certo? A sentença, a lei temporária excepcional vai ser aplicada mesmo depois de morta, mesmo depois de cessada a sua duração, mesmo depois de passada a sua vigência. Por quê? Senão não adiantaria, né, pessoal? Senão não adiantaria, porque uma lei uma situação, imagina um período de guerra. No finalzinho da guerra, um militar praticou um crime. Só que retornou para o Brasil, né? Acabou a guerra. Ele fala assim, estou livre, porque a lei era excepcional, e acabou a exceção, estou livre. Porque como não tem mais essa lei, porque ela perdeu a sua validade, perdeu a sua vigência, estou livre. O seu fato foi praticado lá atrás. Se fosse assim, muitos ficariam impunes, porque ia terminar o prazo da lei temporária, ou terminar o período que incentivou a sua edição, a edição da lei. Então, não, você não está livre, não. Você vai responder ao processo, sim. Pode ser condenado ou absolvido, mas vai responder ao processo. Porque apesar de ter terminado a guerra, mas o fato que você praticou foi lá atrás, durante o período de vigência. É isso que quer dizer. A lei excepcional, temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, durante a sua validade. Tá certo? Tempo do crime, senhores. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado. Senhores, quando se fala em tempo, fala em data. Tempo do crime, está falando qual que é a data do crime. Eu vou te dar um exemplo. Ó. 2 soldados em serviço entram em discussão, tá certo? Um soldado saca da arma e dá um tiro no seu companheiro. Esse companheiro é levado ao hospital. 2 meses depois, vem a óbito em razão daquele tiro. Olha só. Olha que interessante. A ação que gerou o fato, evidentemente, ocorreu, por exemplo, no dia 1º
de março de 2014. O sujeito levou o tiro aqui, ó. Tá certo? Só que o óbito veio a falecer no dia 25 de junho também de 2014. Tá certo? Ou seja, mais de 3 meses depois. E agora, hein? Qual é a data que considera praticado o crime? O dia do óbito, ou seja, o dia do resultado, ou o dia da ação? Ah, para que tem que saber isso, professor? Para que tem que saber, irmãozinho? Porque olha só, o prazo da prescrição vai contar de onde? Do dia da ação? Do dia do resultado? Ou então, você era menor de 21 anos aqui, você tinha 19 anos. Ou melhor, você tinha, aqui no dia 1º de 2014, você tinha 20 anos e 11 meses. Então você era menor de 21. E no dia do óbito você já era maior de 21. Para aí, ó. Para o menor de 21, tem uma atenuante na pena. Mas será que nesse caso, ele terá essa atenuante? Porque no dia que ele deu o tiro, ele faltava um mês para completar 21. Só que quando o sujeito morreu, ele já tinha mais de 21, porque tinha 21 em alguns meses. Está vendo como é importante definir a data do crime? Só que o Código Penal não fala data, ele fala tempo. Mas entende-se como data do crime. Então tá bom. Quando que é a data do crime? O dia do resultado ou o dia da ação? É isso que você vai responder. Você vai dizer o seguinte: considera-se data do crime o dia da ação, ainda que em outra data ocorra o resultado. Aqui, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Ainda que outro momento, outra data, seja o do resultado. E aí eu digo a você, então, que com isso você mata a questão. Sobre o tempo do crime, indica a alternativa correta. Considera-se tempo do crime. O direito penal brasileiro, o direito penal militar brasileiro, adotou a teoria do resultado, de forma-se que considera-se data do crime o dia do resultado, ainda que outro seja da ação. Falso ou verdadeiro? Falso, porque não leva em consideração o dia do resultado, mas sim o dia da ação ou omissão. Tá certo? Imagine que eu estou passando naquele dia e eu vejo alguém precisando de socorro e eu deixo de prestar socorro e esse sujeito vem a falecer 2, 3 dias depois. E agora? Que dia eu pratiquei o crime? No dia que eu omiti o socorro ou no dia que o sujeito acabou falecendo em razão daquela minha inércia? No dia que eu omissão, seja no dia da ação ou da omissão. Não interessa o dia do resultado. Daí então eu fecho para você dizendo o seguinte: cuidado, porque ele fala assim, ó, sobre o tempo do crime, o Brasil adotou a teoria, 2 pontos, letra A, do resultado, letra B, da atividade. Nós adotamos a teoria da atividade. Teoria da atividade e não teoria do resultado. Teoria da atividade significa o seguinte, ó, tempo do crime é o dia da ação ou da omissão. Não interessa se outro dia ocorreu o resultado. Tempo do crime é o dia que o sujeito atirou. Ah, mas ele veio falecer 2, 3 meses, 2, 3 anos depois em razão do tiro. Não interessa. Para nós, tempo do crime é o dia da ação e não o dia do resultado. Por isso que nós adotamos a teoria da atividade. Letra B, teoria do resultado, falso. Letra C, teoria da ubiquidade, falso. Teoria da atividade, ok? Leve em consideração a data da ação ou da omissão, tá? Lugar do crime. Tempo do crime, você guarda, é data. Lugar do crime é o local onde ocorreu o crime. Você que está me assistindo, olha só o local onde você está. Você está num bairro, você está numa cidade, você está num estado.
você está numa região, você está no Brasil, não é isso? Lugar do crime. Você concorda que alguém pode ser baleado na sua cidade e ser removido para a capital e morrer lá na capital? E agora, hein? Porque a data do crime eu já sei, o tempo do crime é o dia da ação, da omissão, não interessa o dia que ocorreu o resultado. Isso aí já estou careca de saber, Marcelo. E o lugar do crime? O sujeito foi baleado no Acre, e morreu em São Paulo. Qual que é o lugar do crime? Acre ou São Paulo? Olha só, nós adotamos qualquer um dos dois. Ó. Considera ser praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade, a ação criminosa. No todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Ponto. Aqui nós juntamos duas teorias. Quanto ao lugar do crime, nós juntamos duas teorias. Quanto ao tempo do crime, nós temos uma teoria. Nós adotamos uma. Teoria da ação, teoria da atividade. Atividade é ação ou omissão. Tá? Para o tempo, é a teoria da atividade, porque é quando ocorreu a ação, não interessa o dia do resultado. Para o lugar, juntaram as duas teorias. Teoria da ação e teoria do resultado. Juntou as duas, virou teoria. Nós adotamos quanto ao lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade, que é uma junção da teoria da ação, da teoria da atividade, mais a teoria do resultado. Juntando essas duas, virou teoria da ubiquidade. Para o direito penal militar, né? Lugar do crime é aonde ocorreu a ação, aí onde o sujeito foi baleado na sua cidade, ou pode ser também a capital onde ele foi levado, porque não tinha socorro aí, não tinha recurso suficiente para fazer a cirurgia, levou para a capital e foi falecer em capital. Dentro da situação hipotética, aponte o lugar do crime. Você vai dizer, o lugar do crime é considerar tanto a minha cidade quanto a capital, porque nós adotamos a teoria da ubiquidade. Lugar do crime para o direito penal militar, né? Adota-se quanto ao lugar do crime a teoria da ubiquidade, e não apenas a teoria do resultado, e não apenas a teoria da atividade. Adotamos as duas. Considera-se praticado o crime o local onde ocorreu a ação, no todo ou em parte, ou omissão, né? Bem como onde ocorreu o resultado. No todo ou em parte, bem como onde ocorreu o resultado, porque a omissão vem agora, tá? A omissão vem agora. Considera ser praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, ação, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Nos crimes omissivos, por isso que eu falei que a omissão vem agora, nos crimes omissivos, tá? O fato considera ser praticado no lugar em que se deveria realizar-se a ação omitida. Nos crimes omissivos, o fato considera ser praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Olha que interessante, pessoal. O que é omissão? Omissão é um não fazer. Omissão é uma inércia, não é isso? O sujeito que dá um tiro no outro, ele fez omissão ou ação? Ele fez ação. No que tange a ação, nós já falamos. Na ação, o lugar do crime é onde ocorreu a ação, bem como onde ocorreu o resultado. Junto os dois, um dos dois. Tá certo? Pode ser qualquer dos dois, melhor dizendo. Na omissão, qual que é o lugar do crime? Por exemplo, você que está me assistindo, você tem 18 anos, você alistou para o exército. Aos 19, você pode ser convocado. Se você não for dispensado, lembra? Você pode ser convocado para prestar o serviço militar obrigatório. Você está na França. E aí, você foi convocado, você, não está nem aí. Entendeu?
você não está nem aí, ficou na França. Opa, então peraí, você praticou um crime de insubmissão. Porque você deixou de apresentar quando convocado para o serviço militar obrigatório. Isto é crime. Quando você deixou de apresentar, você não fez uma omissão. É um crime omissivo, porque você deixou de fazer aquilo que a lei determinava. E a lei determina que você deveria, você quando convocado tem que apresentar para o serviço militar obrigatório, sob pena de crime. De submissão. Muito bem. Você deixou de se apresentar. Você fez um crime omissivo. E agora você está na França, meu irmão. Você praticou a sua conduta, a omissão lá na França. Mas você, quando é convocado para apresentar, você vai apresentar na França ou em alguma cidade brasileira? Em alguma cidade brasileira. Então, na sua cidade, você considera, você que está me assistindo, você deveria apresentar-se aí na sua cidade. Na unidade militar da sua cidade. E você não se apresentou. Onde que você praticou o crime? O lugar do crime é na França, porque você estava de férias, ou onde você deveria apresentar na sua cidade? O lugar do crime é onde deveria ocorrer a ação. Digo, aonde em que deveria realizar-se a ação omitida. A ação omitida é de não apresentar. Onde que você deveria apresentar? Na sua cidade. E aí é o lugar do crime. Olha aqui, ó. Nos crimes omissivos, por exemplo, deixar de apresentar quando convocado, o fato considera-se praticado no lugar em que se deveria realizar-se a ação omitida. Se eu fosse examinador, ia dizer o seguinte, sobre o lugar do crime, indica a alternativa correta. Quando se tratar de crime omissivo, o lugar do crime é onde ocorreu a omissão. Falso! Porque a omissão seu foi lá na França, você estava lá, eu não quero ir para o Brasil. Então você omitiu quando você estava na França. Mas como é que o Brasil vai instaurar um processo aí na França? Princípio da soberania. Entendeu? Então mandou bem o Código Penal Militar. E no caso de omissão, qual que é o lugar do crime? O lugar do crime é onde deveria ocorrer a ação omitida. Onde que deveria apresentar-se? Deveria apresentar-se em Campo Grande. Então ali é o lugar do crime. Mas quando eu não fui, eu estava na China. Entendeu? Não, o lugar do crime é onde você deveria apresentar, onde deveria ocorrer a ação omitida. Fechando, considera-se praticado o fato, lugar do crime, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação. Participação, né, quando alguém de qualquer modo auxilia num crime. Bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado, teoria da ubiquidade ou teoria mista. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que ocorreu a omissão. Falso. Em que deveria realizar-se a ação omitida, ok? Territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade e extraterritorialidade, vou falar com você na próxima aula. Hoje nós estudamos, então, até o artigo 6º, né? Até o artigo 6º. Na próxima aula, eu estudo com você do artigo 7º para frente. Você viu, então, que não é bicho de 7 cabeças o Código Penal Militar, tá certo? Agora, evidentemente, você precisa fazer a sua parte. Você tem que fazer inúmeros exercícios. Baixe os exercícios da internet e treine. Você vai pegar exercício que você, mas como é que eu errei essa questão? Aí você manda para mim no e-mail. Eu tenho a satisfação de responder para você, porque é a nossa missão aqui do LAC ajudar você a passar no concurso público, tá certo? Porque a sua vitória é a nossa vitória. Então até a próxima aula, ok? Onde eu prossigo no Código Penal Militar falando da territorialidade e extraterritorialidade, ou seja, do artigo 7º para frente, ok? Satisfação e até a próxima.